Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém dizer. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que o seu Santo Espírito, nosso Espírito amado, venha falar com a minha vida, venha falar ao meu coração, e que eu venha falar nesta manhã, Pai querido, e pronunciar o teu evangelho da paz, da maneira que tu bem queres. Que os corações e as mentes estejam cativos ao Senhor, que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, e que essa palavra faça a metanoia necessária nessa manhã. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Jesus faz muitos milagres. Você crê nisso, que Jesus faz muitos milagres? Tem um milagre que acabou de acontecer. O nosso irmão Anderson, que a gente estava orando muito, cunhado do nosso querido bispo Carlos Roberto, que ele já está em casa andando já. Isso é um milagre, meu irmão. Os médicos falaram que não tinha mais jeito, infecção generalizada, vai morrer, e está lá o homem lá se recuperando para a glória do Senhor Jesus. Deus faz milagres, meus queridos, e Deus tem feito milagres. Ele não faz só milagre no Brasil, Ele faz milagre no mundo, milagres e milagres. Quanto mais difícil parece ser o problema, aí que o milagre acontece. Deus opera muitas maravilhas, libertações e assim por diante. Mas tudo isso não é garantia que a pessoa vai ter uma vida transformada. Ela pode ter sido curada pelo Senhor e abandonar o Senhor. Nós temos o falso hábito de ter a amnésia. Nós nos esquecemos o que Deus fez para nós num dia anterior. Quem dera nós tivéssemos uma mente grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Se eu e você nós estamos aqui, é porque nós somos agraciados por Deus, porque um dia o Senhor veio ao nosso encontro. Essa passagem bíblica que eu acabei de ler sobre Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Estevão, servo do Deus Altíssimo. Não foi Paulo que o apedrejou, mas Paulo consentiu, autorizou. Teve um consenso na morte de Estevão. E quando os cristãos ficam sabendo que Paulo está a caminho, está ao encontro deles, a caminho de Damasco, eles ficam atordoados. Agora acabou, agora vem Saulo junto com os demais soldados e acabou para nós. Mas no caminho de Damasco, Jesus vai ao encontro, aparece de encontro a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquela hora ele ficou atônito, diz a palavra. O que é ser atônito? Paralisado. E ele pergunta: quem és? E o Senhor fala: por que me persegues? Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Perseguia. Saulo perseguia diretamente Jesus? Estava vendo Jesus correr atrás dele? Não, Jesus estava na glória. Ele perseguia quem? Os cristãos. E quando a palavra nos fala, Jesus fala assim: por que me persegues? Sabe o que quer dizer isso, meus queridos?
Quando alguém persegue a minha, a tua vida, está perseguindo Jesus. E ali ele cai em si, ele fica cego durante alguns instantes. E aí segue a história que ele vai para a rua direita, vai encontrar depois o servo de Deus, e acontece a história. Mas aquele momento ali é o momento da conversão de Saulo. Saulo, antes perseguidor, antes homicida de cristãos, agora faz parte dos cristãos. Quando ele chega, meus queridos, na cidade, e todo mundo fala, mas esse era o perseguidor. Não, mas agora ele é o servo de Deus Altíssimo, é o nosso irmão. E dali em diante começa a vida apostólica do nosso querido apóstolo Paulo. E Paulo, ele foi um ser diferenciado dos outros discípulos, porque ele se dedicou a ministrar o evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E hoje nós somos agraciados com a vida de Paulo. Tanto é que nós estamos numa cidade que se chama São Paulo, em homenagem a ele. Estive lá na Bahia, num lugar muito feio, que se chama Morro de São Paulo. Então, filhos, alguém que é reverenciado desse jeito é porque teve uma importância muito grande. E a vida de Saulo mudou quando ele teve um encontro com Deus. Um encontro com Deus. O verdadeiro milagre, meus irmãos, se chama conversão. O verdadeiro milagre é quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. Quando existe o antes e o depois. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17, olha o que Paulo está falando para os irmãos de Corinto. E a teologia paulina, ele é repleto de novo nascimento, de nascer de novo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo que se fez novo. E assim, tudo se fez novo. A partir do momento que eu e você, nós temos um encontro com Cristo, nós nos convertemos. Nós estávamos no caminho da destruição, nós nos viramos, nós fazemos uma conversão radical para o caminho da salvação. E essa conversão, ela tem que ser uma conversão evidente. Outrora eu mentia, agora eu não minto mais. Outrora eu roubava, agora eu não roubo mais. Outrora eu traía, agora eu não traio mais. A mudança é visível daqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Mas existe alguns que não se convertem, mas se convence da verdade. E não muda pela verdade. Tem pessoas que até têm um encontro com o Senhor, mas não estão dispostos a caminhar com o Senhor. E isso é um problema muito sério, queridos, porque se cria-se um nicho de irmãos que são pessoas convencidas da verdade, mas não estão dispostos a caminhar na verdade. São pessoas que se tornam falsos cristãos. Eu aceitei a Cristo, mas isso eu não consigo parar de fazer. Eu aceitei a Cristo, mas não é tão desse jeito quando diz, como está dizendo. O pecado não é tão ruim como que é. E a gente vai arrumando subterfúgios para querer fazer o que nós façamos e ter autoridade, e ter ainda a chancela de um pastor, a chancela da palavra de Deus. Isso é muito sério que eu estou falando, filho. Sabe por quê? Porque aquele que teve um encontro com Cristo, ele tem que ter sua vida mudada dia após dia. A conversão, a gente vai falar um pouco mais à frente disso, é uma conversão diária, todos os dias. E a gente tem vivenciado pessoas que têm um rótulo de cristão, mas as suas atitudes não condiz com o Senhor a qual ele serve.
e quer ter uma vida transformada, mas não está disposto jamais a cumprir com as regras desse reino. Era do reino das trevas, agora é do reino da luz. E no reino da luz existe, para manter-se no reino da luz, no reino dos céus, existe um caminho a ser trilhado. Existem regras que nós não podemos abrir mão disso. Quer ver uma delas? O perdão. Eu não consigo perdoar. Você está no reino das trevas ainda. Você está flertando com o inferno. Efésios capítulo número 4. Quem está compreendendo pode dar um glória a Deus aí. Efésios capítulo número 4, do verso 13 a 16. Depois eu vou ler dos versos 22 a 32. Assim a palavra do Senhor. Os irmãos tiverem dificuldade, olha no telão aqui, amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Verso 22 em diante. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Presta atenção nisso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que partir o que tiver necessidade. Logo explico isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Meus filhos, Paulo fala de um velho homem, velha mulher. Deus fala quem éramos, e a partir do momento que aceitamos a Cristo, nos revestimos de um novo homem. Pastor, eu morri assim, eu nasci assim, eu nunca vou mudar. Está errado. Se esse teu jeito de ser tem interferido na tua vida e na vida daqueles que estão ao redor, você precisa se converter. 10 anos atrás eu era mais crente, então alguma coisa está muito errado. Eu não consigo mudar, isso não existe no dicionário, não existe no manual de vida do cristão, não existe isso. Eu não consigo, eu sou desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Hoje nós somos agraciados com a possibilidade de estar tendo palavras abençoadas em cima desse altar, de estar participando de núcleos de estudo, de termos celebrando a recuperação, de tantos lugares, de ter uma poemênica direto com o pastorado. Então, se a gente não quer mudar, porque a gente não quer mudar. Filhos, e quando a gente não quer mudar, nós estamos dando legalidade a quem? Ao diabo. Ao diabo, filhos. Deixa o diabo te rondar a tua vida. E diz a palavra que ele está como um leão querendo tragar ao derredor. O caminho do evangelho é o caminho do arrependimento diário.
todos os dias. A conversão não é feita de um dia para o outro. Saulo, que depois se tornou Paulo, ele não se converteu no outro dia. Quem estuda a história paulina, sabe que ele ficou quase 10 anos na prateleira, estudando, para depois voltar para ser o Paulo que nós conhecemos. Existe um caminhar com Deus, existe uma vida com Deus. A conversão é todos os dias, sabe por quê? Existem atitudes que nós tomamos em meio a algumas aflições, que nós nos desconhecemos a nós mesmos, é ou não é? Eu vi minha mãe ser roubada uma vez, eu falei, essa não é minha mãe não, essa daí é o Mulher Maravilha, sei lá. Rapaz, ela foi para cima do ladrão e começou a gritar e tinha roubado a correntinha dela. Nem ela sabia a atitude que ela teria num dia como esse. E quando a gente toma atitude que não convém a nós, e isso confronta o Evangelho, a gente vê que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar, filhos. Nós temos que mudar. Então essa mudança, diga assim, essa mudança é uma mudança diária. E a conversão faz a gente não simplesmente cumprir regras, mas a conversão faz a gente mudar por completo. Por completo, meus irmãos. Regra por regra não convence ninguém. Agora, eu posso ter tido um encontro com o Senhor, andar diante, querendo me converter realmente, mudar os meus caminhos, e determinado tempo eu me afastar? Claro que pode. Mas por que disso? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu e você, nós temos o livre-arbítrio. Não vai vir um anjo com uma espada de fogo na mão, falando, se você pecar, eu acabo com a sua vida. Não. Mateus capítulo número 13, ele vai falar sobre a parábola da semeadura. Eu não vou falar ela toda, só quero pegar 2 versículos. 13, 20 a 22, Mateus 13, 20 a 22, diz assim: porém, que foi semeado em pedregais, e que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, e que ouve a palavra, mas cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meus amados irmãos, no reino de Deus, aquele que vence não é aquele que chega em primeiro lugar, é aquele que vai até o fim. No reino de Deus, o verdadeiro vencedor não é aquele que chega em primeiro lugar, mas é aquele que vai até o fim. A caminhada da fé, ela é trilhada por caminhos muito tortuosos, às vezes pelo vale da sombra e da morte. O caminho da fé, muitas vezes, nos leva em vales terríveis, terríveis. Quantas vezes eu e você, naquele hiato que parece que Deus se ausentou de nós, onde dobramos o joelho para orar, parece que nossa oração não passa do teto. É ou não é assim, filhos? Mas para tudo Deus tem um propósito. Deus está nos moldando para chegarmos na estatura de varão perfeito. Então a caminhada da fé, ela é feita não só de abraços e tapinhos nas costas e carinho, ele é feito muitas vezes de choro, de lágrima, de dor, de sofrimento. Não podemos criar uma expectativa do que é servir a Deus, sendo que a realidade é outra. Servir a Deus são para homens e mulheres fiéis. Servir a Deus, como diriam os irmãos lá da Bahia, para cabra macho. E mulher macha? Não. Cabra macha. Para homens e mulheres de verdade. Não é para qualquer um, filhos. Aquele que quer caminhar com Cristo como de qualquer jeito não aguenta ir até o fim. E a pessoa aí se invoca com tudo e com todos e fala, eu vou embora para a igreja, como se o mundo fosse algo maravilhoso. Eu não conheço um
que se afastou dos caminhos do Senhor e tem uma vida abençoada. Eu não conheço um. Se tivesse, vem me apresentar, que eu quero saber o que ele fez. Às vezes a pessoa saiu de um contexto religioso e foi para o reino dos céus, eu compreendo isso. Foi fazer um trabalho de missão, foi viver, não está dentro do quadradinho religioso, mas se converteu verdadeiramente. Mas aquele que fala assim, que eu não quero o reino e vai para a esbórnia, meus queridos irmãos, a palavra fala que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. E aquele que foi liberto de alguns demônios, depois eles chamam mais demônios e a pessoa fica possessa de um jeito terrível. Quantos pastores que eu conheço, líderes que se apostataram da fé, pessoas, amigos na fé, amigos, irmãos que se apostataram da fé, estão fracos, sabe por quê? Porque no meio do caminho, acabou dando legalidade para o inimigo, no meio do caminho acabou se desviando da fé. E às vezes não precisa muito, meus queridos. O que faz tropeçar não são as grandes pedras, porque as grandes pedras nós estamos vendo. O que faz nós tropeçarmos no meio do caminho são as pequeninas pedras. O engenheiro, quando ele vai fazer alguma construção, algum viaduto, quebrar alguma coisa, ele vai com um aparelho, eu não sei o nome daquele aparelho. Mas toda vez que eu vejo alguém na rua com aquele aparelho lá, ó, tem um tripé e tem um aparelhinho olhando, eu sei que vai quebrar alguma coisa, né? Dias depois estão quebrando. Mas quando a pessoa vai fazer o cálculo, o engenheiro vai fazer o cálculo para fazer uma ponte, ele faz o cálculo, como que faz uma ponte? A ponte vem pronta? Não. A ponte começa só de um lado? Não. A ponte começa com dos dois lados, não começa? Se o cara fizer o cálculo errado, quando chegar lá no meio, uma parte vai estar aqui, outra parte vai estar para baixo. Então, a conta tem que ser feita exata para quando chegar lá no meio, lá, casar certinho. Caminhada da fé, meus irmãos. Se a gente desviar 1 milímetro da verdade, a gente não chega até o fim. É sério isso que eu estou falando. Porque se apostatar da fé, esfriar na fé, não é do dia para a noite. É diariamente. Hoje eu não vou cultuar não, porque hoje o periquito ficou doente, tem que levar o periquito para... Não, hoje eu não vou fazer aquela visita, não, hoje eu não vou orar, hoje eu estou cansado, e a gente já começa a arrumar um monte de desculpa, e quando a gente vê, foi. Lá em Apocalipse, existe a carta aos anjos da igreja, e as igrejas ali prefiguram um tempo, uma era, e ministérios. E todas elas, a Esmirna, Filadélfia, Tiatira em diante, a palavra do Senhor fala assim, ao que vencer. Ao que vencer. Está difícil a vida? Está se sentindo injustiçado, injustiçada? Acha que está duro a caminhada? Dobre o seu joelho, peça perdão para quem pedir, se reconcilia quando tiver que reconciliar. Porque fora das asas do Altíssimo, a tempestade está muito forte. Não tem outro caminho, filhos. Quando a gente se decide a se converter, a caminhar com Cristo, é na alegria e na tristeza. O milagre que se chama conversão não é opcional, por toda a vida. E é interessante que aquele que se converte, ele não pode se tornar uma pessoa legalista. O que é ser uma pessoa legalista? A pessoa se vangloriar de quem ele era no passado e quem ele é hoje. Às vezes dá muita ênfase que o cara era no passado e o que ele é hoje. E às vezes coloca o contraponto, né? Eu era desse jeito, agora estou assim. E a gente se vangloria nisso porque eu sou assim. Às vezes a gente se torna religioso na história por quê? Nos tornamos muitos fariseus, porque a gente fala assim, eu não faço isso, eu não sou como você. A gente se torna uma pessoa chata, muitas vezes chata, dentro do ambiente de trabalho, eu me converto, e aí eu critico todo mundo que fazia o que eu fazia, porque agora eu não faço mais. Isso não é certo, filhos. Sabe por quê? Porque outrora era você ali. Então aquele que roubava, ele não só rouba mais, como ele usa agora o seu sustento para abençoar vidas. Camarada que fazia tudo errado,
ele não só não para mais na vaga deficiente, como ele orienta alguns deficientes para parar na vaga certa. A palavra fala que nós seremos reconhecidos quando a gente falar que a gente não faz. É isso que a palavra fala. Serão reconhecidos que são meus quando não fizerem o que tem que não fazer mesmo. Seremos reconhecidos quando tivermos o quê? O amor em nós. Então aquele que se converte, meus irmãos, a vida dele é um proclamar do reino. Eu e você, quando nos convertemos, o ajudar não é uma persuasão de alguém, o pastor me obrigou, não, é voluntário, meus queridos. Está vendo que o irmão precisa de carona? Não precisa o pastor falar, pega o carro e leva. Deus te deu o carro para quê? Só para você? Meus queridos irmãos, que eu já dei carona para irmãos, que eu já... Tem um Uno que agora está com... Esse Uno tem história e vai para o céu quando Jesus voltar. Está junto com o irmão Frango. Esse Uno, ele, não sei se o Johnny lembra, ele já levou quase 10 pessoas dentro dele. Eu lembro uma vigília que foi quase 8 pessoas dentro do Uno, mais teclado e parte da bateria. E a gente ia para as vigílias, depois eu voltava, deixando todo mundo nas suas casas. Falando do básico, filhos. Falando do básico. Se você vive um evangelho a qual você quer só o bem para ti, alguma coisa está muito errada com você. Eu não consigo ver a aflição de alguém e não ajudar de algum jeito. Mas pastor, não tenho dinheiro, mas você tem o abraço, você tem o conselho, você tem o seu tempo. Meus queridos, a gente não pode viver numa ilha de prosperidade, todo mundo está na periferia da pobreza. Mas é tão difícil isso para os irmãos compreenderem. Antes eu não tinha carro, agora eu tenho um monte de carro. Mas por que disso? Pela bondade de Deus. Mas porque houve um plantio e tem que ver um plantio na vida das pessoas. Eu não posso ver um projeto como esse, lindo lá da Bahia, ter condição de ajudar, e eu abri mão disso. Se Deus falou comigo, meus queridos, quem sou eu para não tentar ajudar? E Deus fala com cada um de vocês, fala ou não fala? Fala, meus queridos. Você sabe quem você tem que ajudar, quem você tem que despender do seu tempo para ajudar. Deixa Deus usar a tua vida. É isso que vai fazer o reino crescer, não é ficar enfurnado dentro da igreja o dia inteiro, ou ficar dentro de um morro, de uma montanha, dentro de algum, lá em Tibete, né? Como os budistas ficam. Filho, não vai resolver nada. O que vai fazer nós ganharmos almas para o reino de Deus e propagar o reino é a nossa conversão em Jesus. E a gente sendo Jesus na vida das pessoas. Para com isso, de ficar se preocupando só com o seu eu, com o seu problema. A pessoa vive só correndo atrás do meio do rabo dela, desculpa a expressão. Parece cachorro correndo atrás do rabo. Só se preocupa com as coisas dele. Só com a minha família. Não consegue ver do outro lado da rua. A minha oração, meus queridos, é que nós venhamos nos converter realmente. Porque o dia que nós convertermos, a nossa vida estará resolvida. Humildade. A gente tem que ser humilde, filho. Caminhar na verdade, pela verdade, em nome de Jesus. Se coloque em pé nesse instante. Alguém pode arrumar um pouco d'água para mim aqui, por gentileza? Feche seus olhos. Aos irmãos que estão nos vendo também, feche seus olhos. Deus me chamou, meus queridos, para ser ministro do Evangelho. Deus me chamou para ser profeta, filhos. E profeta não é aquele que fala, eis que te digo, né? Profeta é aquilo que fala o que Deus quer que nós venhamos, que o povo quer ouvir. E essa mensagem não é uma mensagem para os irmãos, é uma mensagem para mim também. A correria da vida a gente vai se perdendo, meus irmãos. A gente se perde. Estou te falando sério, se perde. Pelos manjares do mundo, às vezes aquilo vislumbra o seu olhar. Tome cuidado com isso. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser bom é bom realmente.
Bom é caminhar no reino dos céus. Bom é viver debaixo das asas do Altíssimo. Bom é ajudar pessoas. Bom é abraçar. Bom é se importar com o outro. Bom é fazer a vontade do Pai. Isso é bom, meus queridos. Estou te falando. Isso dá uma alegria na vida. Eterno Deus, amado Pai, eis aqui a vida dos meus amados irmãos. Eu me incluo nessa também. Eterno Deus, que nós venhamos ser convertidos realmente. O verdadeiro milagre que acontece na vida de uma pessoa é a conversão. Mas não somente nós venhamos deixar de fazer, nós temos que vir além disso, Pai. Além disso, Pai querido. Antes roubava, não rouba mais. E usa do seu sustento para abençoar vidas. Eterno Deus, que nós venhamos ver além, Senhor. Eu creio que o Teu nome há de ser glorificado. Eu sei que o Seu Santo Espírito falou com vidas aqui nessa manhã. Falou com vidas que estão nos assistindo, e por isso eu agradeço ao Senhor, Pai, que essa palavra possa crescer em nossos corações, criar raízes, e que nós venhamos, Pai, em todo tempo, juntar tesouros aí no céu, e que ao nos convertermos realmente, nós venhamos dar muitos e muitos frutos para o Teu reino. É minha oração, em prol dos irmãos da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.